Mais uma vez, muito bom dia para você e obrigado por seguir com a gente aqui na TV Lemes. Bom, vamos já começar falando dos projetos que foram votados pelos deputados estaduais agora na ordem do dia. 5 estavam pautados, 4 deles foram votados pelos parlamentares. O projeto que não foi votado a pedido do autor, do deputado Júnior Mock, ele estava presente na sessão de hoje, mas solicitou à presidência da sessão a retirada desse projeto para uma votação nas sessões posteriores. Então, o projeto de decreto legislativo 4 não foi votado na sessão de hoje. O próximo item, e agora sim todos os projetos votados pelos parlamentares, projeto de lei de número 101, o autor é o deputado Paulo Duarte. A gente tem aqui matéria discutida, votada e aprovada em discussão única, que declara de utilidade pública estadual o Instituto Internacional de Culturas Afro-Brasileira Indígena, o Instituto INCAE, que fica lá em Ponta Porã. O INCAE ele atua no desenvolvimento de programas ligados à questão étnica e temas relacionados a esse assunto. O reconhecimento da utilidade pública pode permitir que a instituição receba emendas parlamentares para reforçar a sua atuação junto à sociedade. Então, o projeto de lei de número 101, aprovado hoje em discussão única pelos deputados. O próximo item da pauta dessa quinta-feira, projeto de lei de número 62 de 2021. O autor é o deputado Lídio Lopes, matéria discutida, votada e aprovada em sua segunda discussão, que cria uma série de exigências para que laboratórios de medições ambientais possam ser certificados, acreditados pelo Inmetro. Qual que é a intenção do deputado Lídio Lopes, segundo a justificativa do projeto? É que, com a detecção, com a constatação de que os órgãos públicos aqui no estado podem ter dificuldade em acompanhar empreendimentos que lançam efluentes nos rios, nos córregos aqui do nosso estado, que empresas particulares, desde que certificadas pelo Inmetro, possam fazer essas análises. De certa maneira, ajuda a compreender melhor de que maneira esses efluentes podem estar contaminando ou não os rios aqui do nosso estado. O texto do projeto de lei ainda indica que o IMASU, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, vai poder analisar todos esses relatórios certificados dessas empresas esses laboratórios que tenham essas acreditações do Inmetro, e poderá também adotar medidas que julgar procedentes. Esse projeto ele passou por uma emenda substitutiva integral já na CCJR, então ele deve ainda voltar para uma votação em redação final. Próximo item da pauta de hoje é o projeto de lei de número 280 de 2024, o autor é o deputado professor Rinaldo, matéria que foi discutida, votada e aprovada em segunda discussão no plenário da Lemes, que institui no calendário do estado o Dia dos Legendários, lá no dia 20 de junho. De acordo com o deputado, esse pedido de inclusão dessa data no calendário oficial de eventos vem até pela expansão do grupo no nosso estado, né? O Legendários, que surgiu lá em 2015 na Guatemala, consiste num grupo formado por homens que participam de um retiro e que nesse retiro vivem uma experiência espiritual, debatem também questões de caráter. Deputado, então, professor Rinaldo, propondo a inclusão no dia 20 de junho, o Dia do Legendários, no calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul. A matéria também ainda vai voltar para uma votação em redação final, porque teve emendas ao longo da tramitação. Próximo item da pauta de hoje é o projeto de lei de número 119, projeto do governo, está tramitando com acordo de liderança e que foi então discutida, votada e aprovada na sessão de hoje em primeira discussão, que prorroga até 31 de dezembro de 2026 o período para que o Detran possa contratar e gerir diretamente projetos e execução de serviços de engenharia. O governo diz que essa prorrogação é necessária para manter a eficiência nas obras que o Detran precisa fazer e, de certa maneira, também, segundo o governo, pode gerar economia. A prorrogação da legislação atual, essa legislação ela já existe, apenas prorroga até 2026 essa permissão. PL 119 também aprovado em primeira discussão, já na semana que vem deve voltar para análise do plenário, porque, como eu disse, está tramitando de maneira calendarizada. Bom, esses então foram os 4 projetos aprovados na sessão de hoje. Os parlamentares que também deliberaram sobre um requerimento, 12 indicações e 2 moções de congratulação. Essa foi a ordem do dia desta quinta-feira, 29 de maio, aqui na Lemes. 11h26,
Ontem nós trouxemos aqui no Redação Final a fala do deputado Lídio Lopes durante o grande expediente, momento em que o parlamentar comentou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral que manteve a chapa que venceu as eleições à Prefeitura de Campo Grande. Já na sessão de hoje, o deputado professor Reinaldo Modesto fez o uso da tribuna, por sua vez, para criticar a decisão em que, de 5-2, manteve a chapa vencedora. Mas a verdade dos fatos é que foi uma eleição totalmente eivada de vício, extremamente contaminada pelas práticas que nós tivemos, não eu que digo, mas ratificado através de documentos que estão nos autos. Um processo, deputado Pedro Kemp, que teve 241 páginas. Aí excluíram abuso de poder religioso, que teve e não foi pequeno, e olha que eu conheço bem dessa área eclesiástica. Houve abuso do poder econômico e muito forte, como houve sim abuso do poder político. Porque quando alguém do primeiro escalão reúne a comunidade através de carro com som, convidando a população e coloca lá um monte de máquinas, dizendo, olha, se fulana ganhar, vai acontecer o asfalto. Aliás, eu não sei, Caravina, Vossa Excelência deve ter acompanhado, eu não sei onde encontraram tanta máquina. Eu acho que fizeram um apanhado de todas as empresas da capital e colocaram nos lugares que precisavam terminar asfalto, de fazer obras como aquela da Norte e Sul ali, que é uma vergonha, que desde a época de Lúdio Coelho, aquela obra está inacabada, vai fazendo uns pedacinhos. De repente, 15 dias depois, sumiram todas as máquinas. Para mim, esse foi um dos maiores estelionatos eleitoral da história de Campo Grande. Desde Francisco Mestre, que foi o primeiro intendente, que à época nem chamávamos de prefeito, o primeiro intendente dessa cidade até os dias de hoje, na minha visão, foi um dos maiores, ou o maior, estelionato eleitoral potencializado com a fake news. Então eu não queria tocar nesse assunto. Mas ontem eu não tive a oportunidade de usar a tribuna, porque quando eu cheguei aqui, o deputado já estava nos finalmente, não ia conceder a parte, como não a concedeu para o deputado Zeca. Depois veio a ordem do dia. E eu gostaria que ele estivesse aqui. Nada pessoal. Mas eu não posso admitir, deputado Paulo Duarte, que no final da frase do nosso colega usar uma expressão chula, que tem uma conotação totalmente discriminatória, com uma pitada de misoginia, de machismo, quando diz, aceita que dói menos. Quando utiliza uma frase dessa, eu por esses corredores, várias mulheres aqui que trabalham com vergonha, e eu também com a vergonha alheia, porque na verdade, isso é uma falta de respeito não apenas para comigo, que sou irmão da Rose, mas uma falta de respeito com vários colegas que também apoiaram a Rose no segundo turno. É uma falta de respeito com as mulheres desta casa, que muitas delas votaram na Rose. É uma falta de respeito praticamente com a população de Campo Grande. Aliás, apenas 1/3 da população escolheu a prefeita. Apenas 1/3. A cada 10 pessoas que você vislumbra, apenas 3 concretizaram o voto no segundo turno. Se fosse eu não tocaria nesse assunto. Está lá na justiça. 5-2. Apesar que, na verdade, 7-0... ratificaram na íntegra que houve efetivamente a prática ilícita da cooptação do sufrágio. 7 reconheceram que houve a compra de votos. Sobre essa fala do deputado professor Reinaldo Modesto, logo após, o deputado Lídio Lopes também fez o uso da tribuna. Você pode conferir na íntegra lá no YouTube, o Assembleia Legislativa de MS. Ainda falando sobre eleições municipais, o deputado Roberto Achioca também comentou uma decisão da Justiça Eleitoral que, em primeira instância, cassou a chapa vencedora lá de Nova Andradina. Não aqui comparando com a situação do Lídio, mesmo porque o Reinaldo teve a irmã dele, eu tive a Dione, que já foi deputada aqui
durante 2 mandatos e um terceiro como suplente. Ela enfrentou as últimas eleições municipais em Nova Andradina e não foi vencedora. Às vezes, por conta do que é ser prefeito de uma cidade, eu digo a ela, às vezes foi vontade de Deus, você perdeu as eleições. Mas em Nova Andradina, especificamente, passam-se os dias e a gente não tem como ficar quieto. Porque foi uma eleição que ela liderou as pesquisas o tempo todo. Não obstante a gente ter que ficar bem restrito, porque ela não aceitou fazer, e mulher é assim, ela não aceitou fazer conchavo com luio. Tivemos propostas, queria alguém se indicando um vice, ela achava que não era o vice ideal, então ela declinou de coligações, buscando fazer uma eleição que, vencedora sendo, não teria os compromissos que acabam acontecendo, dificultando e às vezes comprometendo até o sucesso da administração. Mas liderou as pesquisas até no último momento, mas enfrentou uma campanha sorda, suja, violenta, criminosa. Montaram lá uma milícia digital para combatê-la, ela mulher com mais de 60 anos, e aquilo batia nela dia e noite, não tinha perdão, tinham que ganhar a eleição sobre qualquer circunstância, sem escrúpulo, e utilizando-se de meios de comunicação, pagos com recursos públicos, colocados aí para receber do recurso público para fazer campanha, para ser uma campanha sorda. E essa semana, desses malfeitores foi condenado. Foi condenado a 4 anos e 8 meses de cadeia. E para pagar uma indenização de R$20 mil para a Dione. Na realidade, isso aqui, o dinheiro, se eventualmente transitar em julgado, tenho certeza que a Dione poderá distribuir esse dinheiro para uma entidade, alguma coisa. A condenação, ser condenado 4 anos, cidadão dessa estirpe aqui, para ele não significa nada. E para nós também, nós não temos nenhum desejo de ver ninguém preso. Agora, o que nós desejamos é que justiça seja feita. Isso nós desejamos. Não se pode, em política, se apelar, não ter escrúpulos para fazer campanha visando o poder a qualquer custo. O deputado Caravina também falou sobre esse assunto, logo após a conclusão da fala do deputado Roberto Achioca. Você confere a íntegra também lá no YouTube, Assembleia Legislativa GMS. 11h34, falando no deputado Caravina, o parlamentar apresentou um projeto de resolução que começa a tramitar aqui na Assembleia Legislativa e que quer criar uma homenagem aos profissionais do rodeio aqui de Mato Grosso do Sul. Senhor presidente, o rodeio no Mato Grosso do Sul é um evento, um esporte que, além de gerar emprego, gerar renda, movimenta o Mato Grosso do Sul, é um esporte nacional, mas aqui no Mato Grosso do Sul é muito praticado. Eu mesmo, como prefeito, tive a oportunidade de conduzir vários rodeios no município de Bataguaçu e participar de vários no estado todo. Recentemente, a gente teve um cidadão sul-mato-grossense que ganhou um rodeio internacional nos Estados Unidos, um campeonato mundial, mostrando a força desses profissionais no nosso estado. E a ideia dessa resolução é criar essa medalha, esse diploma e homenagear esses profissionais que arriscam suas vidas, né, nesse esporte tão aclamado no estado, que leva multidões aí às arenas e movimenta a economia do nosso estado. Então é uma forma de homenagear esses atletas e peço o apoio dos demais colegas para que essa resolução seja aprovada e a gente, a partir de outubro desse ano, já faça a primeira homenagem a esses profissionais do rodeio. 11h35, tá? Então, mais um projeto que começa a tramitar aqui na Assembleia Legislativa. Lembrando, todos os projetos, eles antes entram num período de pauta, para daí, então, serem analisados inicialmente pela CCJR. 11h36, agora você já está aqui com a gente. Oi, Tiago. Falar do site, dos destaques do site da Lemes, né, Glaucia? Isso, hoje a gente vai falar de acessibilidade de modo geral, porque são cursos oferecidos, né, pela Escola do Legislativo, né, que organiza, e temos cerimonial, processo legislativo e Libras, que ainda está em vigor, o curso está em pleno funcionamento. Então, no canal do YouTube,
Assembleia Legislativa MS, a gente tem o curso de cerimonial, que foi a nossa chefe aqui de cerimonial, a Severina, que fala um pouco de normas, procedimentos, de como se comportar quanto aos eventos legislativos. Então, um curso bem bacana, tanto para assessores de gabinete, quanto também para outras instituições, que fala bastante, no curso eu participei, fala bastante sobre o comportamento com as bandeiras, a questão do hino, incineração de bandeiras. Foi um curso assim bem dinâmico e teve a participação, lógico, de nossos servidores, mas agora ele fica aberto aí à população. Já o processo legislativo é um curso mais voltado para a área do direito, estimula, né, os servidores aí a observar com uma análise um pouco mais crítica todo o processo legislativo, né? A Casa de Leis, que está aí responsável pelas leis estaduais, amplia também o conhecimento dos servidores quanto às regras do nosso funcionamento do legislativo. E o Libras, que vem de encontro a essa proposta toda mais democrática, mais inclusiva, de atender a população e dos nossos servidores todos, né, desde ali da recepção até os parlamentares, estarem dispostos a atender e abraçar o servidor não, o visitante surdo e também até o servidor na Casa de Leis. Esse é o acolhimento, nós que nos devemos nos adaptar e não a pessoa com alguma necessidade. É isso aí, né? São cursos que a Escola do Legislativo promove e que agora podem então ser acessados. Cerimonial, processo legislativo e Libras por qualquer pessoa. Exercício da cidadania também aí, mais uma ferramenta que a Assembleia está proporcionando. Isso, e a escola cumprindo seu papel, né, Tiago? Que é ampliar isso e oferecer mesmo, não só aos servidores, mas à população de modo geral. O link está aqui na matéria. O link todo está na matéria, os módulos, o conteúdo programático, tem tudo lá. Você já entra, vê se você vai se adaptar, se você gosta, assiste aí a primeira aula e vai conferindo, porque vai ter muitas novidades pelo que a Escola do Legislativo andou adiantando aí pra gente. Olha só, legal. Gláucia, bom, obrigado, eu vou te convidar para a gente já encerrar aqui a redação final. Agradeço muito pela sua audiência ao longo dessa semana. Lembrando que amanhã, a partir das 8h45, tem Jornal Parlamentar também trazendo um resumo do que de mais importante aconteceu aqui na Assembleia ao longo dessa semana. Aí sábado, hein, Tiago? Sábado a corrida. A caminhada, né? Todos por Elas, Todos lá por no elas, Parque das no Nações. Parque das Nações Indígenas, na Concha Acústica, né? É isso aí. Mais uma ação dessa campanha permanente, né? Todos os poderes mobilizados pelo fim do feminicídio aqui em Mato Grosso do Sul. Uma ação que parece, é só uma caminhada, mas ajuda a conscientizar todo mundo. Isso, a partir das 15 horas. É isso. Mais uma vez, muito obrigado. A redação final volta na semana que vem, terça-feira, após a sessão plenária. Tchau. Tchau, gente.